Numa estrada rural isolada, um carro de luxo para abruptamente próximo a uma ponte de pedra. Um homem elegante de terno escuro sai do veículo, carregando nos braços um bebê recém-nascido que chora desesperadamente. A criança, vestindo apenas uma fralda, se debate fracamente enquanto o homem caminha até a ponte com passos hesitantes. Com um movimento súbito e desesperado, ele joga o bebê por sobre a grade. A criança cai, nas águas do riacho abaixo, seus gritos se intensificando. O que o homem não percebe é que um majestoso cavalo branco bebe água próximo dali. Ao ouvir o impacto, o animal não hesita, entra na água e nada em direção ao bebê, sentindo que tem apenas alguns segundos para agir. O que acontece nos próximos instantes é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A estrada rural se estendia como uma cicatriz pálida cortando a paisagem verdejante, onde o asfalto rachado se misturava gradualmente com a terra batida. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo murmúrio suave do vento entre as folhas e o canto distante de algum pássaro solitário. Era nesse cenário de paz aparente que um carro de luxo preto surgiu como uma mancha sombria, seus pneus caros protestando contra o terreno irregular enquanto se aproximava da antiga ponte de pedra. O veículo parou abruptamente próximo à estrutura centenária que cruzava o pequeno riacho cristalino. O motor silenciou e, por um momento, apenas o som da água corrente preencheu o ar. Então, a porta do motorista se abriu com um clique suave e um homem elegante emergiu da penumbra do interior. Vestia um terno escuro impecável, mesmo ali naquele lugar esquecido pelo tempo. Seus sapatos de couro italiano brilhavam sob o sol morno da tarde, contrastando grotescamente com a simplicidade rústica do ambiente. Mas era o que carregava em seus braços que tornava a cena verdadeiramente perturbadora. Um bebê recém-nascido, nu exceto por uma fralda simples, chorava desesperadamente contra o peito do homem. A criança se debatia com a força frágil de quem acabara de chegar ao mundo, seus pequenos punhos cerrados se agitando no ar enquanto os gritos ecoavam pela paisagem deserta. O homem olhava para baixo, para o rosto vermelho e contorcido do bebê, e em seus olhos havia algo que não era amor paternal, mas uma mistura tóxica de desespero e determinação fria. Seus passos sobre a ponte soaram como batidas de um coração acelerado. Cada pegada nas pedras antigas parecia ecoar não apenas no ar, mas em sua própria consciência. Ele parou no centro da ponte, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto segurava a criança. O riacho corria alguns metros abaixo, suas águas claras refletindo o céu azul como um espelho partido. O homem respirou fundo, como se tentasse reunir coragem para algo impensável. Seus dedos apertaram os braços da criança com mais força, e o bebê respondeu com um choro ainda mais agudo, como se pressentisse o perigo iminente. Por um momento pareceu hesitar. Seus olhos se fecharam brevemente e sua boca se contraiu em uma expressão de dor genuína. Mas então, num movimento súbito e desesperado que parecia arrancar sua própria alma, ele ergueu os braços e jogou a criança por sobre a grade baixa da ponte. O pequeno corpo cortou o ar em um arco terrível, os gritos se intensificando até se tornarem um som que rasgava o silêncio da tarde como uma lâmina. O impacto na água soou como um tiro, seguido pelo som desesperado da criança lutando contra a corrente, seus choros agora misturados com o gorgolejar da água fria. O homem permaneceu parado por alguns segundos intermináveis, olhando para baixo, para o ponto onde a criança havia desaparecido de sua vista. Suas mãos, agora vazias, tremiam visivelmente.
Uma lágrima solitária desceu por sua face, mas ele a enxugou rapidamente, como se mesmo aquele sinal de humanidade fosse uma fraqueza inaceitável. Não muito distante, pastando tranquilamente, próximo à margem do riacho, um majestoso cavalo branco ergueu a cabeça ao ouvir o impacto. O animal, de pelagem imaculada como a neve fresca, tinha vindo até ali para beber da água cristalina, como fazia todos os dias há anos. Seus instintos, aguçados, captaram imediatamente que algo estava errado. O cavalo se aproximou da água com cautela, suas narinas dilatadas farejando o ar. Então viu um pequeno ser humano se debatendo desesperadamente na água, tentando manter a cabeça fora da corrente que ameaçava levá-lo rio abaixo. Sem hesitar, o nobre animal entrou na água. O cavalo branco entrou na água com a graciosidade natural de quem conhecia cada pedra do leito do riacho. Suas patas poderosas encontraram apoio firme enquanto ele se movia em direção aos gritos desesperados que ecoavam pela tarde. A corrente, embora suave na maior parte do tempo, havia se tornado traiçoeira para o pequeno corpo que lutava contra ela. Com delicadeza surpreendente para um animal de seu porte, o cavalo usou o focinho para empurrar suavemente o bebê em direção à margem mais rasa. Seus movimentos eram precisos, quase humanos em sua intenção protetora. O recém-nascido, ainda chorando, mas agora em águas menos profundas, conseguiu manter a cabeça fora da água com a ajuda constante do animal. O cavalo permaneceu ali como um guardião silencioso, seu corpo formando uma barreira protetora entre a criança e a corrente mais forte. Suas crinas brancas ondulavam suavemente na brisa, e seus olhos escuros observavam atentamente cada movimento do pequeno ser que havia salvado. De tempos em tempos, baixava o focinho para tocar delicadamente o bebê, como se quisesse tranquilizá-lo. Enquanto isso, o homem do terno escuro já havia retornado ao seu carro de luxo. Suas mãos ainda tremiam quando segurou o volante, e por um momento ele permaneceu imóvel, respirando pesadamente. O motor rugiu quando ele deu a partida, um som que contrastava violentamente com a serenidade anterior do local. Com um último olhar pelo retrovisor em direção à ponte, ele acelerou, levantando uma nuvem de poeira que se dissipou lentamente no ar morno. O empresário acreditava ter resolvido seu problema de uma vez por todas. Em sua mente perturbada, a criança havia simplesmente desaparecido e com ela todas as complicações que sua existência representava. Ele não fazia ideia de que sua ação cruel havia sido testemunhada por um animal, cujo instinto protetor superava em muito sua própria humanidade perdida. Do outro lado da colina, uma jovem camponesa caminhava entre as árvores frutíferas que cresciam selvagens próximo ao riacho. Clara tinha 28 anos, mas a vida dura no campo havia marcado seu rosto com uma maturidade que ia além de sua idade. Suas mãos calejadas colhiam cuidadosamente as frutas maduras, enchendo a cesta de vime que carregava no braço. Ela parou subitamente, franzindo a testa. Esperança, seu cavalo branco, sempre retornava ao mesmo horário após beber água no riacho. Era uma rotina estabelecida há anos, desde que o animal chegara à sua pequena propriedade, ainda potro, trazido por seu falecido pai. Mas hoje algo estava diferente. Esperança, chamou ela, sua voz ecoando entre as árvores. Onde você está, meu menino? O som familiar de um relinchar chegou até ela, mas havia algo incomum no tom. Não era o chamado usual de reconhecimento que o cavalo fazia quando a ouvia. Era um som mais urgente, quase preocupado. Clara deixou a cesta no chão e seguiu na direção do som, seus pés descalços pisando suavemente na grama úmida.
Quanto mais se aproximava do riacho, mais intensa ficava sua sensação de que algo extraordinário estava acontecendo. O coração dela acelerou sem motivo aparente, como se pressentisse que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ao contornar a última árvore antes da margem, Clara parou abruptamente. A cena diante de seus olhos parecia impossível, como se tivesse saído de um sonho estranho. Esperança estava na água, parado como uma estátua de mármore, protegendo algo pequeno e rosado que se movia fracamente na margem rasa. Meu Deus! A exclamação escapou de seus lábios numa mistura de choque e incredulidade. Ela correu em direção à água, suas saias se molhando enquanto entrava no riacho. Seus olhos não conseguiam processar completamente o que viam. Um bebê recém-nascido, molhado e tremendo, mas vivo, protegido pelo seu cavalo como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Com mãos trêmulas, Clara pegou a criança, sentindo imediatamente como estava fria e frágil. O bebê abriu os olhos, 2 pontinhos escuros que a fitaram com uma intensidade que a fez estremecer. Clara tirou rapidamente sua própria camisa, envolvendo o bebê no tecido ainda morno do seu corpo. A criança parou de chorar por um momento, como se reconhecesse o calor e a segurança que agora a rodeavam. Esperança permaneceu próximo, relinchando suavemente sempre que Clara se movia, como se montasse guarda sobre os dois. "Como você? Chegou aqui, pequenino?" sussurrou ela, olhando ao redor em busca de algum sinal de como a criança havia parado naquele lugar. Não havia pegadas além das suas próprias, nenhum vestígio de que alguém tivesse estado ali recentemente. Era como se o bebê tivesse aparecido do nada, um presente deixado pelo próprio destino. O caminho de volta para casa nunca havia parecido tão longo. Clara segurava o bebê contra o peito, enquanto Esperança caminhava lentamente ao seu lado, como se entendesse a fragilidade da situação. A cada passo, 1000 pensamentos se atropelavam em sua mente. Quem eram os pais dessa criança? Por que ela estava sozinha no riacho? E, mais importante, o que ela deveria fazer agora? A pequena propriedade rural apareceu à vista após uma caminhada de 20 minutos. A casa simples, com suas paredes de tijolo aparente e telhado de cerâmica vermelha, nunca havia parecido tão acolhedora. Na varanda, seu marido Miguel levantou os olhos da ferramenta que consertava, e sua expressão mudou instantaneamente ao ver a esposa se aproximando com algo nos braços. "Clara? O que?" Ele se levantou rapidamente, deixando cair a chave de fenda que segurava. "É um bebê?" "Encontrei no riacho", disse ela simplesmente, subindo os degraus da varanda. Esperança o estava protegendo. Miguel a seguiu para dentro de casa, seus olhos alternando entre a esposa e a criança que ela carregava. Aos 32 anos, ele havia desenvolvido uma natureza cautelosa que vinha de anos enfrentando dificuldades. A perda do emprego na fábrica de conservas, 3 meses atrás, havia deixado a família em uma situação financeira desesperadora. Eles mal conseguiam pagar as contas básicas, e a ideia de cuidar de um bebê abandonado o aterrorizava. "Clara, você sabe que não podemos", começou ele, mas parou ao ver a expressão no rosto da esposa. Ela havia colocado o bebê sobre a mesa da cozinha e estava examinando a criança com cuidado. Era então que notou algo peculiar. Uma pequena marca de nascença no ombro direito, em formato de estrela perfeita. A marca era tão distintiva que parecia quase intencional, como se alguém a tivesse desenhado ali. "Olhe isso, Miguel", disse ela, apontando para a marca. "Já viu algo assim?" Ele se aproximou, franzindo a testa. "É estranho mesmo, parece uma estrela de 5 pontas." Fez uma pausa, olhando para a esposa. "Clara, precisamos pensar com a cabeça. Esse bebê tem pais em algum lugar. Pessoas que devem estar procurando por ele, ou pessoas que o abandonaram."
replicou ela com uma dureza incomum na voz. Você acha que uma criança chega sozinha até o meio de um riacho? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ambos sabiam que ela tinha razão, mas as implicações eram assustadoras. Miguel passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que Clara reconhecia como sinal de sua ansiedade crescente. Mesmo assim, disse ele finalmente, não podemos simplesmente ficar com ele. Há leis, procedimentos. Se alguém descobrir que estamos escondendo uma criança... Escondendo? A voz de Clara subiu um tom. Estamos salvando. Você viu onde eu o encontrei, Miguel. Se não fosse por esperança, esse bebê estaria morto. Agora, o bebê começou a chorar novamente, um som agudo que ecoou pela cozinha simples. Clara o pegou instintivamente, balançando-o suavemente nos braços. Para sua surpresa, a criança se acalmou quase imediatamente, como se reconhecesse seu toque. Miguel observou a cena e algo em seu peito se apertou. Ele e Clara haviam tentado ter filhos por anos, visitando o médico da cidade sempre que conseguiam. Juntar dinheiro suficiente. As notícias nunca eram boas. A medicina rural era limitada, mas o que eles entendiam era que as chances de Clara engravidar eram quase inexistentes. Ele precisa de cuidados médicos, disse Miguel, mudando de assunto. Pode estar com hipotermia, infecção... Eu sei. Clara olhou para o marido com uma determinação que ele raramente via. Mas não podemos levá-lo ao hospital, não ainda. Pelo menos não até sabermos mais sobre como ele chegou até nós. Miguel suspirou profundamente. Ele conhecia aquele olhar no rosto da esposa. Era o mesmo que ela havia tido quando salvara Esperança de maus tratos anos atrás, ou quando insistira em cuidar da mãe doente dele até o fim. Clara tinha um coração que não sabia dizer não a quem precisava de ajuda. E se formos descobertos? Perguntou ele. Então enfrentaremos isso juntos, respondeu Clara com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a ela mesma. Como sempre fizemos. Miguel assentiu lentamente, sabendo que discutir seria inútil. Ele se aproximou da esposa e olhou mais atentamente para o bebê. A criança era claramente recém-nascida, talvez com apenas alguns dias de vida. Sua pele ainda tinha o tom rosado característico, mas havia algo preocupante em sua respiração. Clara, escute isso, disse ele, colocando o ouvido próximo ao peito da criança. A respiração dele está diferente, meio chiada. Ela parou de balançar o bebê e prestou atenção. Miguel estava certo. Havia um som sutil, mas distintamente irregular na respiração da criança. Seu coração se apertou de preocupação. A água do riacho estava fria, murmurou ela. Ele pode ter aspirado água ou desenvolvido alguma infecção. Durante a primeira semana que se seguiu, Clara e Miguel se revezaram nos cuidados do bebê. Clara havia improvisado fraldas com tecidos antigos e preparado uma mamadeira com leite de vaca diluído, lembrando-se de histórias que sua avó contava sobre como se criavam crianças no passado. Mas os sinais de que algo estava errado se tornavam mais evidentes a cada dia. O bebê tossia com frequência, pequenos espasmos que faziam seu corpinho se contrair. Havia momentos em que seus lábios ficavam ligeiramente azulados, especialmente durante a noite fria. Clara permanecia acordada horas seguidas, verificando constantemente se ele ainda respirava. Ele está piorando, disse Miguel na manhã do quinto dia, observando a palidez da criança. Precisamos de ajuda médica. Eu sei, admitiu Clara, lutando contra as lágrimas. Mas se levarmos ele ao hospital, podem tirar ele de nós, completou Miguel. Eu entendo. Mas, Clara, se não fizermos nada, podemos perdê-lo de outra forma. A situação se tornara um dilema impossível. A cada hora que passava, o bebê parecia mais frágil, mas procurar ajuda médica oficial significaria expor sua situação e,
Provavelmente perdera a guarda da criança. Clara se sentiu presa entre o amor crescente que sentia pela criança e o medo de não poder protegê-la. Foi então que ela se lembrou do Dr. Henrique. O Dr. Henrique, disse ela subitamente, fazendo Miguel levantar os olhos. Ele mora na Casa Azul, perto da igreja. Miguel conhecia o médico aposentado de reputação. Dr. Henrique havia servido a comunidade rural por 40 anos antes de se aposentar, conhecido por sua bondade e por nunca recusar tratamento a quem não podia pagar. Mas pedir sua ajuda significaria confiar em alguém de fora com seu segredo. Você acha que ele manteria sigilo? Perguntou Miguel. Ele sempre manteve, respondeu Clara. Lembra quando sua mãe ficou doente? Ele vinha aqui sem cobrar nada e nunca comentou com ninguém sobre o estado dela. Naquela tarde, Clara embrulhou cuidadosamente o bebê em um cobertor e caminhou até a casa do Dr. Henrique. A residência simples, com suas paredes pintadas de azul desbotado, ficava numa rua tranquila, onde apenas o som de cigarras quebrava. O silêncio. Ela bateu na porta com hesitação, o coração acelerado. Quando o médico idoso apareceu, seus olhos gentis imediatamente notaram o embrulho que ela carregava. Clara, o que atrás aqui hoje? Perguntou o Dr. Henrique, seus cabelos brancos brilhando sob o sol da tarde. Dr. Henrique, eu preciso de sua ajuda, disse ela, sua voz tremendo, e de sua discrição. Ele a estudou por um momento, então abriu mais a porta. Entre, minha filha, vamos conversar. Na sala simples, Clara revelou cuidadosamente o bebê. Dr. Henrique não fez perguntas sobre como a criança havia chegado até ela, focando imediatamente no exame médico. Suas mãos experientes palparam suavemente o pequeno corpo, verificaram os reflexos, escutaram a respiração com um estetoscópio antigo. Hipotermia, leve e possível pneumonia aspirativa, diagnosticou ele após alguns minutos. Tratável, mas precisa ser feito rapidamente. Doutor, começou Clara hesitante, eu não posso levá-lo ao hospital. Não ainda. É complicado. Dr. Henrique a olhou por um longo momento, seus olhos sábios parecendo ver através dela. Clara, em 40 anos de profissão, aprendi que às vezes as histórias mais complicadas são as que mais precisam de compaixão. Ele se levantou e foi até um armário antigo, retirando alguns medicamentos. Vou dar antibióticos e anti-inflamatórios apropriados para a idade dele, mas você precisa seguir minhas instruções à risca. Enquanto preparava a medicação, Dr. Henrique fez uma observação que fez o coração de Clara parar. Características físicas interessantes neste bebê. Os olhos, o formato do rosto, me lembram de alguém. De quem? Perguntou ela, tentando manter a voz casual. Não tenho certeza ainda, respondeu ele pensativo, mas há algo familiar nele. Dr. Henrique entregou a Clara um pequeno frasco com antibiótico líquido e explicou detalhadamente como administrar a medicação. Suas instruções eram precisas, mas ela percebia que ele a observava com atenção crescente, como se tentasse decifrar um quebra-cabeças complexo. A cada 6 horas, 2 gotas na boca, instruiu ele, e mantenha-o aquecido, mas não superaquecido. A recuperação deve começar em 48 horas se for pneumonia leve. Doutor, Clara hesitou antes de perguntar. Quando disse que ele lembra alguém, o que quis dizer exatamente? O médico, idoso, ajustou os óculos e se sentou numa poltrona gasta. Clara, você sabe que trato pessoas desta região há décadas. Conheço as famílias, as características hereditárias que se repetem entre gerações. Ele fez uma pausa, estudando o rosto do bebê. Este menino tem traços muito específicos. Os olhos são particularmente distintivos.
Essa cor acastanhada, com reflexos dourados, não é comum por aqui. Clara sentiu um frio na espinha. E onde o senhor já viu esses traços? Na família Vasconcelos, respondeu ele pensativo. Principalmente em Rodolfo Vasconcelos, o empresário que mora na mansão branca no alto da colina. O nome caiu como uma pedra no estômago de Clara. Todo mundo na região conhecia Rodolfo Vasconcelos, dono da maior empresa de agronegócios local. Era um homem poderoso, influente, conhecido tanto por sua riqueza quanto por sua arrogância em relação aos trabalhadores rurais. Mas isso seria impossível, murmurou ela, mais para si mesma do que para o doutor. Por que seria impossível? Perguntou o doutor Henrique suavemente. Clara percebeu que havia falado demais. Eugène não sei de nada sobre a família dele. O médico a estudou com seus olhos experientes. Clara, há coisas estranhas acontecendo na região ultimamente. Fofocas sobre a esposa de Vasconcelos, sobre uma gravidez misteriosa, sobre bebês que nascem e desaparecem. Ele se inclinou para a frente. Onde exatamente você encontrou esta criança? A pergunta direta a pegou desprevenida. Clara olhou para o bebê em seus braços, que dormia pacificamente após receber a medicação. Como poderia explicar a situação sem soar completamente absurda? Próximo ao riacho, disse ela finalmente. Meu cavalo o encontrou. Seu cavalo? Dr. Henrique ergueu as sobrancelhas. Conte-me mais sobre isso. Relutantemente, Clara contou a história do resgate, omitindo apenas suas suspeitas de que o bebê havia sido deliberadamente abandonado. Quando terminou, o médico permaneceu em silêncio por vários minutos. Clara, disse ele eventualmente, preciso lhe contar algo que ouvi no consultório antes de me aposentar. Há cerca de 2 semanas, recebi uma ligação estranha. Alguém perguntando sobre partos não registrados, sobre como uma criança poderia desaparecer sem deixar rastros oficiais. Quem ligou? Perguntou ela, embora já suspeitasse da resposta. A voz não se identificou, mas era cultivada, educada. O tipo de sotaque que se desenvolve em escolas particulares caras. Dr. Henrique fez uma pausa significativa. O tipo de voz que Rodolfo Vasconcelos tem. Clara sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Se Dr. Henrique estava certo, se o bebê realmente pertencia à família Vasconcelos, isso explicaria muita coisa, mas também tornaria a situação infinitamente mais perigosa. Doutor, se isso for verdade, começou ela. Se for verdade, então este bebê foi abandonado por alguém com muito poder e poucos escrúpulos, completou ele gravemente. E pessoas assim não gostam de deixar pontas soltas. O bebê se mexeu nos braços de Clara, emitindo um pequeno som. Ela olhou para baixo e viu que ele havia aberto os olhos, aqueles olhos acastanhados com reflexos dourados que Dr. Henrique havia mencionado. Por um momento, ela teve a sensação perturbadora de estar olhando para uma versão em miniatura de alguém que conhecia apenas de longe. O que devo fazer? Perguntou ela ao médico. Por enquanto, cuide dele. A medicação deve resolver os problemas respiratórios. Dr. Henrique se levantou e caminhou até a janela, observando a rua vazia. Mas, Clara, você precisa estar ciente de que isso pode não terminar bem. Se minhas suspeitas estiverem corretas, você está cuidando do filho de um homem que claramente não o quer, mas que também não vai querer que sua existência se torne pública. Por que não? Perguntou ela, embora já intuísse a resposta. Porque homens como Rodolfo Vasconcelos constroem suas vidas em torno da imagem pública perfeita, uma esposa bela, uma família exemplar, uma reputação impecável. Ele se virou para ela. Um bebê abandonado não se encaixa nessa narrativa. Clara abraçou a criança com mais força, sentindo uma proteção feroz crescer em seu peito. Então ele nunca deveria ter nascido? É isso? Não é isso que eu estou dizendo,
respondeu o Dr. Henrique suavemente. Estou dizendo que você pode estar em perigo. Vocês dois. Clara retornou para casa com passos mais lentos do que o usual, o peso das palavras do Dr. Henrique ecoando em sua mente. O bebê dormia tranquilamente em seus braços, alheio às tempestades que sua existência estava desencadeando. Esperança a seguiu pelo caminho, como se sentisse sua tensão crescente. Miguel a esperava na varanda, seus olhos ansiosos buscando sinais de como havia sido a consulta. Quando viu a expressão no rosto da esposa, ele soube imediatamente que as notícias não eram apenas sobre a saúde da criança. O que aconteceu? Perguntou ele, levantando-se rapidamente. Ele vai ficar bem, disse Clara subindo os degraus. Dr. Henrique deu antibióticos, mas Miguel... Ela fez uma pausa, olhando ao redor como se alguém pudesse estar escutando. Precisamos conversar. Dentro de casa, Clara colocou o bebê no berço improvisado que haviam feito com uma gaveta forrada com cobertores macios. Então, em voz baixa, contou a Miguel tudo o que Dr. Henrique havia dito sobre as características físicas da criança e suas suspeitas sobre a família Vasconcelos. Miguel ouviu em silêncio, seu rosto ficando progressivamente mais pálido. Quando ela terminou, ele passou longos minutos apenas olhando para o bebê adormecido. Vasconcelos, murmurou ele finalmente. Clara, você entende o que isso significa? Que estamos cuidando do filho de um dos homens mais poderosos da região, respondeu ela. Um homem que aparentemente não quer que esse bebê exista. Um homem que pode nos destruir com um telefonema, acrescentou Miguel, sua voz tensa. Clara, se isso for verdade, não podemos simplesmente ficar com ele. Vasconcelos tem contatos na polícia, no judiciário, em todo lugar. Clara se aproximou do berço e tocou delicadamente o rosto do bebê. E se não for só uma questão de não querer o filho, Miguel? E se houver algo mais? O que você quer dizer? Pense bem. Por que um homem rico abandonaria o próprio filho, em vez de simplesmente dar para a adoção? Por que jogar uma criança numa ponte de pedra? Clara se virou para o marido. Há algo que ele está tentando esconder. Miguel considerou as palavras da esposa. Ele conhecia histórias sobre a família Vasconcelos, rumores que circulavam pela região sobre negócios questionáveis e relacionamentos extraconjugais. Mas nunca havia dado muito crédito a fofocas de cidade pequena. Mesmo assim, disse ele, hesitante, isso não muda o fato de que estamos numa situação impossível. Se ficarmos com ele, estamos roubando o filho de alguém. Se entregarmos ele, pode ser que nunca mais o vejamos. Ou pior. Clara sentou-se numa cadeira próxima ao berço. Miguel, você viu onde eu encontrei esse bebê? Alguém quis que ele morresse. A conversa foi interrompida pelo som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Ambos ficaram tensos, trocando olhares preocupados. Visitas eram raras em sua propriedade isolada, especialmente no final da tarde. Miguel foi até a janela e espiou através da cortina. É o carro do Dr. Henrique, disse ele, aliviado. O médico idoso desceu do veículo velho com uma expressão grave. Quando Clara abriu a porta, ele entrou rapidamente, olhando ao redor, como se verificasse se estavam sozinhos. Clara, Miguel, disse ele sem preâmbulos, precisamos conversar. Descobri algo importante. Eles se sentaram ao redor da mesa da cozinha, mantendo as vozes baixas. Dr. Henrique tirou um pequeno caderno do bolso e o abriu numa página marcada. Depois que você saiu, fiquei pensando nas características do bebê, começou ele. Então resolvi verificar meus registros antigos. Há 3 anos, atendi uma jovem que trabalhava como doméstica na mansão dos Vasconcelos. Ela estava grávida, mas disse que o patrão havia proibido ela de procurar ajuda médica oficial.
por quê? Perguntou Clara. Na época, achei estranho. Ela pagou minha consulta em dinheiro vivo e me pediu para não fazer nenhum registro. Disse que se o patrão descobrisse que ela havia me procurado, perderia o emprego. Dr. Henrique folheou algumas páginas. Ela tinha exatamente os mesmos traços que vi no bebê hoje. Os olhos, o formato do rosto. Miguel e Clara trocaram olhares significativos. Doutor, disse Miguel cuidadosamente, o que o senhor está sugerindo? Estou sugerindo que esse bebê pode não ser filho de Rodolfo Vasconcelos, mas sim de uma funcionária dele. Uma funcionária que foi forçada a esconder a gravidez. Dr. Henrique fechou o caderno. E se esse for o caso, o abandono pode ter sido uma tentativa de se livrar de uma evidência inconveniente. Clara sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. Uma evidência de quê? De que Rodolfo Vasconcelos pode ter se envolvido com uma empregada doméstica vulnerável, respondeu o médico gravemente. E quando ela engravidou, decidiu resolver o problema de uma vez por todas. O bebê escolheu aquele momento para acordar, emitindo um pequeno choro que ecoou pela cozinha silenciosa. Clara o pegou instintivamente, balançando-o suavemente até ele se acalmar. Se isso for verdade, disse ela, olhando para Dr. Henrique, então não estamos apenas protegendo um bebê abandonado. Estamos protegendo uma vítima. 3 dias. Depois da conversa com o Dr. Henrique, Clara estava alimentando o bebê quando ouviu o som inconfundível de pneus caros sobre o cascalho de sua estrada. Seu coração acelerou imediatamente. Através da janela, viu um carro preto de luxo se aproximando lentamente, como se o motorista estivesse estudando a propriedade. Miguel! Chamou ela em voz baixa, mas urgente. Ele apareceu rapidamente da oficina improvisada nos fundos da casa, ainda segurando uma ferramenta. Quando viu o carro, sua expressão se tornou tensa. Esconda o bebê, sussurrou ele. Rápido. Clara pegou a criança e correu para o quarto, colocando-a no armário entre cobertores macios, onde o bebê permaneceu silencioso, como se entendesse instintivamente a necessidade de segredo. Esperança, que pastava próximo à casa, ergueu a cabeça e começou a se agitar, sentindo a tensão no ar. O carro parou próximo à varanda e dele desceu um homem que Clara reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo falado com ele pessoalmente. Rodolfo Vasconcelos era exatamente como ela imaginava, alto, elegante, vestindo um terno caro, mesmo no calor da tarde rural. Seus olhos percorreram a propriedade simples com uma expressão que misturava desdém e algo mais difícil de identificar. Ansiedade, talvez. Boa tarde, disse ele, subindo os degraus da varanda sem ser convidado. Sua voz era educada, mas havia uma tensão subjacente que não escapou à atenção de Clara. Senhor Vasconcelos, respondeu Miguel, saindo para encontrá-lo. O que o traz aqui? Estou fazendo algumas perguntas na região, disse o empresário, seus olhos escuros vasculhando o ambiente. Houve alguns incidentes estranhos ultimamente, pessoas relatando atividades suspeitas. Que tipo de atividades? Perguntou Clara, juntando-se ao marido na varanda. Vasconcelos a estudou por um momento. Ah, você deve ser Clara. Ouvi falar de você na cidade. Havia algo em seu tom que a fez sentir um calafrio. Atividades envolvendo crianças, pessoas, cuidando de bebês que não são seus. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Clara podia sentir o coração batendo tão forte que tinha certeza de que os outros podiam ouvi-lo. Não sei do que está falando, disse Miguel calmamente. Claro que não, respondeu Vasconcelos com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas caso vocês vejam ou ouçam algo incomum, seria bom me informarem. Há uma recompensa considerável para informações úteis.
Ele tirou um cartão do bolso e o estendeu para Miguel. Meu número particular, disponível a qualquer hora. Quando Vasconcelos se virou para partir, aconteceu algo que mudaria tudo. Esperança, que havia se aproximado silenciosamente da casa, soltou um relinchar alto e agitado. Não era um som comum, mas o mesmo tipo de chamado protetor que o cavalo havia feito quando encontrou o bebê. Vasconcelos parou abruptamente e se virou. Seus olhos encontraram os de Esperança. E por um momento, Clara viu algo que a assustou. Reconhecimento mútuo. Cavalo interessante, disse ele lentamente. Onde exatamente vocês o encontraram? Ele está conosco há anos, respondeu Clara rapidamente. Vasconcelos continuou olhando para o animal. E ele costuma frequentar o riacho próximo à ponte de pedra? A pergunta foi como um soco no estômago de Clara. Como ele sabia sobre a ponte? Como sabia que Esperança ia lá beber água? Muitos animais da região bebem água lá, disse Miguel, tentando soar casual. Sim, claro. Vasconcelos finalmente desviou o olhar do cavalo. Bem, como eu disse, qualquer coisa estranha que notarem, me liguem. Ele caminhou de volta para o carro, mas antes de entrar, fez uma última observação que gelou o sangue de Clara. Especialmente se encontrarem alguma criança abandonada. Esses casos são muito delicados. O carro desapareceu numa nuvem de poeira, deixando Clara e Miguel em silêncio na varanda. Foi só quando o som do motor se perdeu na distância que eles se permitiram respirar normalmente. Ele sabe, sussurrou. Clara. Não pode saber com certeza, respondeu Miguel, mas sua voz não estava convincente. Eles voltaram para dentro da casa e Clara correu para pegar o bebê no armário. A criança estava acordada, olhando ao redor com aqueles olhos expressivos, como se também tivesse sentido o perigo. Miguel, você ouviu o que ele disse sobre a ponte? Clara segurava o bebê contra o peito. Como ele pode saber sobre aquele lugar específico? A menos que... Miguel parou, a realização atingindo-o como um raio. Clara, e se ele não estava procurando por um bebê que foi encontrado? E se ele estava verificando se o bebê que ele abandonou realmente havia morrido? A implicação das palavras dele pairou no ar como uma nuvem pesada. Se estavam certos, Rodolfo Vasconcelos não estava apenas tentando se livrar de um problema. Ele havia voltado para ter certeza de que o bebê estava morto. Isso significa, disse Clara lentamente, que ele não foi só negligente. Ele queria que esse bebê morresse. Naquele momento, como se o destino tivesse escolhido o timing perfeito, o telefone antigo da cozinha tocou. Eles se entreolharam, hesitantes. Quem ligaria para eles naquele horário? Miguel atendeu com cautela. Alô? A voz do outro lado era de Dr. Henrique, mas soava urgente e preocupada. Miguel, vocês estão bem? Vi o carro de Vasconcelos saindo da direção da casa de vocês. Estamos bem, doutor. Ele fez algumas perguntas, mas... Miguel, preciso contar uma coisa importante. Acabei de receber uma ligação muito estranha. Que tipo de ligação? E perguntou Miguel, sentindo Clara se aproximar para ouvir a conversa. A voz de Dr. Henrique soou tensa através da linha. Uma mulher jovem com sotaque de fora da região disse que estava procurando por um bebê que foi, como ela disse, retirado dela há cerca de 2 semanas. Miguel sentiu o chão se mover sob seus pés. Doutor, o que mais ela disse? Ela parecia desesperada, Miguel. Chorava enquanto falava. Disse que trabalhava para uma família rica, mas que foi forçada a entregar o bebê assim que ele nasceu. Dr. Henrique fez uma pausa. E havia algo mais. Ela mencionou uma marca de nascença em formato de estrela no ombro da criança. Clara arrancou o telefone das mãos do marido. Dr. Henrique, onde está essa mulher agora? Disse que estava escondida numa pensão na cidade vizinha, mas que não podia ficar muito tempo no mesmo lugar. Clara,
Vocês precisam vir aqui. Agora. A viagem até a casa do Dr. Henrique nunca havia parecido tão longa. Clara segurava o bebê embrulhado em cobertores, enquanto Miguel dirigia com cuidado pela estrada de terra. Esperança os seguiu por um trecho, como se quisesse protegê-los antes de retornar para casa. Dr. Henrique os esperava na varanda e sua expressão grave confirmou a seriedade da situação. Ela ligou novamente enquanto vocês vinham, disse ele assim que desceram do carro. Está com muito medo. Disse que há homens procurando por ela. Que homens? Perguntou Clara. Investigadores particulares, aparentemente, contratados pela família para a qual ela trabalhava. Dr. Henrique os conduziu para dentro de casa. Clara, preciso que você me diga a verdade. Este bebê tem uma marca de nascença em formato de estrela? Clara hesitou por apenas um segundo antes de assentir. No ombro direito, então não há dúvida. A mulher que ligou é a mãe biológica desta criança. Dr. Henrique se sentou pesadamente numa poltrona. E se ela está sendo perseguida por investigadores particulares, isso significa que alguém com muito poder quer mantê-la em silêncio. O telefone tocou novamente, fazendo todos saltarem. Dr. Henrique atendeu rapidamente. Dr. Henrique? A voz feminina do outro lado era audível devido ao silêncio da sala. Sou eu novamente. Consegui descobrir onde estão cuidando do meu filho. Clara sentiu o sangue gelar. Como a mulher havia descoberto? Como você soube? Perguntou o médico. Um dos investigadores estava fazendo perguntas sobre bebês encontrados na região. Mencionou uma propriedade rural onde um casal pode estar escondendo uma criança. A voz da mulher tremeu. Doutor, preciso ver meu filho. Preciso saber se ele está bem. Dr. Henrique olhou para Clara e Miguel. Onde você está agora? Na rodoviária. Consegui pegar um ônibus, mas acho que me seguiram. Há homens aqui perguntando sobre mim. O desespero na voz da mulher era palpável. Por favor, doutor, só quero ver meu bebê uma vez, só para saber que ele está vivo. Clara tomou uma decisão impulsiva. Pegou o telefone das mãos do Dr. Henrique. Sou Clara, disse ela. Eu estou cuidando do seu filho. O silêncio do outro lado durou vários segundos antes de a mulher começar a soluçar. Ele está bem? Por favor, me diga que ele está bem. Ele está saudável e sendo muito amado, respondeu Clara, sentindo as próprias lágrimas brotarem. Como você se chama? Maria, respondeu a mulher. Maria Santos. Trabalhei para a família Vasconcelos por 2 anos antes de tudo isso acontecer. Maria, você está em perigo na rodoviária. Pode vir até a casa do Dr. Henrique? Não sei se é seguro. Se me virem indo para lá? Dr. Henrique tomou o telefone de volta. Maria, há uma igreja pequena a 3 quarteirões da rodoviária, a igreja de São José. Vá para lá e espere no confessionário. É um lugar seguro e o padre João é discreto. Obrigada, doutor. Estarei lá em 20 minutos. Após desligarem, o silêncio pesou sobre a sala. Clara olhava para o bebê em seus braços, sabendo que em breve teria que enfrentar uma das decisões mais difíceis de sua vida. Clara, disse Dr. Henrique suavemente, você entende o que isso significa, não é? Que este bebê tem uma mãe, que o ama e está correndo risco de vida para vê-lo, respondeu ela, sua voz embargada. Miguel se aproximou e colocou a mão no ombro da esposa. E que provavelmente teremos que devolvê-lo para ela. Não é só isso, acrescentou o Dr. Henrique gravemente. Se Maria está sendo perseguida por investigadores particulares e se Vasconcelos está fazendo perguntas na região, isso significa que vocês também estão em perigo. Todos nós estamos. Clara abraçou o bebê com mais força.
Por que ele não pode simplesmente deixá-los em paz? Se ele não queria o bebê, por que não deixa a mãe criá-lo? Porque, disse Dr. Henrique lentamente, um bebê vivo é uma evidência viva, e evidências podem falar quando crescem. O peso desta revelação atingiu todos eles. Não se tratava apenas de um homem rico se livrando de uma responsabilidade indesejada. Era algo muito mais sinistro, a tentativa de eliminar qualquer prova de um crime que ele havia cometido. Doutor, disse Miguel, se formos à igreja encontrar Maria, estaremos nos expondo ainda mais. Se não formos, respondeu o Dr. Henrique, uma mãe desesperada pode fazer algo imprudente que coloque todos nós em risco ainda maior. Clara olhou mais uma vez para o bebê, memorizando cada detalhe de seu rostinho pacífico. Então vamos, disse ela com uma determinação que surpreendeu até mesmo ela mesma. É hora de conhecer a verdadeira mãe dele. A igreja de São José era pequena e simples, com paredes de pedra que haviam resistido ao tempo e bancos de madeira escura polida por décadas de orações. O sol da tarde filtrava através dos vitrais coloridos, criando padrões de luz que dançavam no chão de cerâmica. Clara entrou primeiro, carregando o bebê, seguida por Miguel e Dr. Henrique. O padre João, um homem gentil de meia-idade, os cumprimentou com um aceno discreto. Ele já havia sido informado da situação pelo médico e dirigiu-os silenciosamente para os confessionários no fundo da igreja. No confessionário da direita, uma figura feminina estava ajoelhada. Quando Clara se aproximou, a mulher levantou o rosto, e o que ela viu partiu seu coração. Maria Santos aparentava ter cerca de 25 anos, mas seus olhos carregavam um cansaço que parecia de décadas. Suas roupas simples estavam amarrotadas, como se ela tivesse dormido nelas, e havia marcas de lágrimas recentes em suas bochechas. É ele, sussurrou Maria, seus olhos fixados no embrulho que Clara carregava. Clara se ajoelhou ao lado dela e cuidadosamente afastou o cobertor, revelando o rosto do bebê. Maria soltou um suspiro que era metade alívio, metade soluço contido. Meu menino, murmurou ela, estendendo uma mão trêmula para tocar delicadamente o rosto da criança. Eu tinha certeza de que ele havia morrido, completou Clara suavemente. Maria assentiu, as lágrimas agora correndo livremente. Quando o Sr. Vasconcelos o tirou de mim logo após o parto, disse que a criança estava doente e precisava de cuidados especiais. Disse que seria levado para um hospital particular em outra cidade. Ela fez uma pausa para controlar a emoção, mas eu sabia que estava mentindo. Vi nos olhos dele. Havia algo frio, calculista. Dr. Henrique se aproximou e se ajoelhou ao lado das duas mulheres. Maria, conte-nos exatamente o que aconteceu. Precisamos entender a situação toda. Maria respirou fundo antes de começar. Trabalhava para a família há 2 anos. Sempre fui tratada bem pela senhora Vasconcelos. Ela é uma mulher gentil, mas muito controlada pelo marido. Sua voz ficou mais baixa. Há cerca de 1 ano, Sr. Vasconcelos começou a me procurar quando a esposa não estava em casa. Clara sentiu uma raiva crescente em seu peito, mas permaneceu em silêncio. Eu tentei resistir, juro que tentei, mas ele disse que me deportaria se eu não cooperasse. Disse que tinha contatos na imigração e que poderia fazer minha vida se tornar um inferno. Maria limpou os olhos com as costas da mão. Quando descobri que estava grávida, pensei que ele me demitiria. Mas não, ele ficou furioso e me forçou a esconder a gravidez. Como você conseguiu esconder por 9 meses? Perguntou Miguel. Ele me transferiu para trabalhar numa propriedade rural que a família tem fora da cidade. Disse para todo mundo que eu havia pedido demissão.
Durante a gravidez, apenas ele e um médico particular sabiam da situação. Maria olhou novamente para o bebê. Quando chegou a hora do parto, o médico veio até a propriedade. Assim que meu filho nasceu, o Sr. Vasconcelos o pegou e disse que não o veria mais. E a esposa dele? Perguntou Clara. Ela sabia de alguma coisa? Essa é a parte mais terrível, respondeu Maria, sua voz tremendo. Ela estava usando uma barriga falsa há meses, fingindo estar grávida. O plano era ela dar à luz ao mesmo tempo que eu, e então eles registrariam meu filho como se fosse dela. Dr. Henrique franziu a testa. Mas então por que ele abandonou a criança em vez de seguir com o plano? Porque eu me recusei a assinar os papéis de adoção, disse Maria com uma firmeza súbita. Quando percebi o que realmente estava acontecendo, disse que nunca abriria mão dos meus direitos maternais. Foi então que Sr. Vasconcelos ficou violento. Clara abraçou instintivamente o bebê com mais força. O que ele fez? Me trancou num quarto da propriedade rural e disse que eu ficaria lá até ver a razão. Disse que se eu não cooperasse, tanto eu quanto o bebê desapareceriam para sempre. Maria tremeu ao relembrar. Mas 3 dias depois, quando uma das outras funcionárias me trouxe comida, ela sussurrou que havia visto o Sr. Vasconcelos saindo de carro com uma criança. Quando voltou, estava sozinho e parecia perturbado. Foi quando você soube que ele havia feito algo com o bebê? Perguntou Miguel. Eu soube que algo terrível tinha acontecido. Consegui escapar no dia seguinte, quando ele viajou a negócios. Desde então, estou me escondendo e tentando descobrir o que aconteceu com meu filho. O bebê escolheu aquele momento para abrir os olhos e olhar diretamente para Maria. Algo passou entre mãe e filho naquele momento. Um reconhecimento primitivo e profundo que fez Maria começar a chorar novamente. Posso segurá-lo? Perguntou ela hesitantemente. Clara olhou para Miguel, que assentiu quase imperceptivelmente. Com cuidado infinito, ela transferiu o bebê para os braços de Maria. A jovem mãe segurou seu filho como se ele fosse feito de cristal, sussurrando palavras doces em sua orelha. Como você quer chamá-lo? Perguntou Clara, sua própria voz embargada. Gabriel, respondeu Maria imediatamente. Sempre soube que se fosse menino, se chamaria Gabriel. Significa força de Deus. Naquele momento, o padre João se aproximou discretamente. Desculpem interromper, mas há movimentação estranha do lado de fora. Carros escuros parados na rua. Dr. Henrique se levantou rapidamente e espiou através de uma das janelas laterais da igreja. São 2 carros. Homens de terno estão observando a igreja. Os investigadores, sussurrou Maria, apertando Gabriel contra o peito. Eles me encontraram. Clara sentiu o pânico crescer em seu peito, mas forçou-se a pensar com clareza. Padre João, há alguma saída dos fundos? Há uma porta que leva ao cemitério atrás da igreja, respondeu Padre João rapidamente. De lá vocês podem chegar até a casa paroquial sem serem vistos da rua. Dr. Henrique continuava observando pela janela. São 4 homens. 2 ficaram nos carros, 2 estão se aproximando da entrada principal. Maria estava visivelmente apavorada, mas sua pegada em Gabriel permanecia firme e protetora. Eles não podem me levar de volta, sussurrou ela. Se me encontrarem, tanto eu quanto Gabriel estaremos em perigo mortal. Clara tomou uma decisão rápida. Maria, você vem conosco. Não vamos deixá-la enfrentar isso sozinha. Mas vocês não entendem, disse Maria, balançando a cabeça. Se forem vistos comigo, também se tornarão alvos. Sr. Vasconcelos tem muito poder, muitos contatos. Ele pode destruir suas vidas. Nossa vida já está destruída se não fizermos a coisa certa,
respondeu Miguel, surpreendendo até mesmo a si próprio com sua determinação. Vamos juntos. Padre João os conduziu rapidamente através da sacristia até uma porta de madeira antiga nos fundos da igreja. A casa paroquial tem uma garagem onde posso esconder o carro do doutor, disse ele. Vocês ficarão seguros lá até anoitecer. Eles atravessaram o pequeno cemitério em fila única, mantendo-se agachados atrás das lápides mais altas. Gabriel permaneceu silencioso nos braços de Maria, como se intuísse a necessidade de segredo. Clara não conseguia deixar de reparar como o bebê parecia naturalmente conectado com sua mãe biológica. A casa paroquial era simples, mas acolhedora, com paredes grossas que abafavam qualquer som exterior. Padre João os instalou na sala de estar e foi buscar água e alguns biscoitos. Vocês precisam fazer um plano, disse ele quando retornou. Esses homens não vão desistir facilmente. Dr. Henrique se posicionou próximo à janela, vigiando a rua. O que exatamente Vasconcelos quer com você, Maria? Se ele queria se livrar do bebê, por que está te perseguindo agora? Maria balançou Gabriel suavemente enquanto pensava. Acho que ele percebeu que cometi um erro. Antes de fugir, consegui pegar alguns documentos de seu escritório na propriedade rural. Papéis que provam o que ele fez comigo e outras coisas. Que outras coisas? Perguntou Clara. Descobri que não fui a primeira funcionária que ele abusou. Há registros de pelo menos 3 outras mulheres nos últimos 5 anos. Todas foram demitidas quando engravidaram. Mas agora sei que os bebês nunca foram dados para adoção, como ele dizia. O horror da revelação pesou sobre todos na sala. Miguel passou a mão pelos cabelos, tentando processar a informação. Você está dizendo que ele fez isso antes, com outras mulheres? E os bebês delas? Perguntou Clara, temendo a resposta. Maria abraçou Gabriel com mais força. Não sei o que aconteceu com eles. É por isso que, quando descobri que Gabriel estava vivo, soube que tinha que agir. Ele pode ser a única evidência que temos para parar esse monstro. Dr. Henrique se afastou da janela. Maria, onde estão esses documentos agora? Escondidos num cofre de um banco na capital. Deixei instruções para que sejam entregues à imprensa se algo acontecer comigo. Ela olhou para cada um deles. Mas preciso estar viva para testemunhar. Os documentos sozinhos podem não ser suficientes. Padre João retornou à sala com uma expressão preocupada. Os homens estão fazendo perguntas na vizinhança, mostrando fotos e oferecendo dinheiro por informações. Fotos de quem? Perguntou Miguel. Uma é de Maria, a outra, Padre. João hesitou. A outra é de vocês dois, Clara e Miguel. Clara sentiu o sangue gelar. Como Vasconcelos havia conseguido fotos deles? Isso significa que ele sabia desde o início que tínhamos o bebê. Pior que isso, disse Dr. Henrique. Gravemente. Significa que ele esteve nos vigiando há mais tempo do que imaginávamos. Maria olhou para Clara com lágrimas nos olhos. Eu trouxe esse perigo para vocês. Nunca deveria ter ligado. Nunca deveria ter vindo aqui. Não diga isso, respondeu Clara firmemente. Gabriel é seu filho. Você tinha todo o direito de procurá-lo. Mas agora todos nós estamos em perigo, disse Miguel. Precisamos de um plano que proteja Maria, o bebê e nós mesmos. Dr. Henrique se sentou numa poltrona e juntou as mãos. Há uma solução, mas é arriscada. Temos que expor Vasconcelos publicamente antes que ele possa nos silenciar. Como? Perguntou Clara. Maria tem os documentos. Gabriel é a prova viva. E nós somos testemunhas de que ele tentou recuperar um bebê que supostamente havia morrido. O médico olhou para cada um deles. Se conseguirmos levar essa história para a imprensa, para as autoridades estaduais, que não estão sob a influência de Vasconcelos, seria a palavra de uma imigrante sem documentos contra um dos homens mais poderosos da região, interrompeu Maria.
Quem vai acreditar em mim? Não apenas em você, disse Clara, uma ideia se formando em sua mente. Em nós. Eu posso testemunhar sobre como encontrei Gabriel. Miguel pode confirmar que Vasconcelos veio à nossa casa, procurando especificamente por um bebê. Dr. Henrique pode testemunhar sobre as características físicas que ligam Gabriel à família. E eu posso confirmar que Maria procurou a igreja em desespero, procurando por seu filho, acrescentou o Padre João. Maria olhou para Gabriel, que dormia pacificamente em seus braços. Seria perigoso para ele se Vasconcelos descobrir que estamos planejando expô-lo. Ele já sabe que estamos envolvidos, disse Miguel. A questão agora é, vamos nos esconder para sempre ou vamos lutar? Padre João se aproximou da janela e fez um sinal discreto para que se mantivessem quietos. Os homens estão se aproximando da casa paroquial, sussurrou ele urgentemente. O som de passos pesados na varanda da frente confirmou suas palavras. Todos se entreolharam, sabendo que haviam chegado ao momento da verdade. As batidas na porta foram firmes e autoritárias. Padre João fez um gesto para que todos permanecessem em silêncio e caminhou calmamente até a entrada. Clara podia ouvir seu próprio coração batendo enquanto segurava a mão de Maria, que apertava Gabriel contra o peito. «Boa tarde», disse uma voz masculina áspera quando o padre abriu a porta. «Somos investigadores particulares. Estamos procurando por algumas pessoas que podem ter vindo procurar ajuda na igreja. A igreja está sempre aberta para quem precisa de ajuda espiritual», respondeu Padre João com tranquilidade. «Mas não posso discutir assuntos pessoais de meus paroquianos». «Não estamos pedindo, padre. Estamos informando». A voz se tornou mais ameaçadora. «Temos autorização legal para procurar por uma mulher que sequestrou uma criança». Maria empalideceu ao ouvir a acusação. Clara apertou sua mão mais forte, sussurrando: «É mentira. Gabriel é seu filho». «Posso ver essa autorização?» perguntou o Padre João, mantendo sua voz serena. Houve uma pausa, seguida por murmúrios entre os homens. Clara percebeu que eles não tinham nenhuma autorização real, estavam blefando, contando com a intimidação. «Padre», disse outra voz, mais educada, mas igualmente fria, «seria do seu interesse cooperar. Senhor Vasconcelos é um homem generoso com a igreja. Seria uma pena se essa generosidade diminuísse». Dr. Henrique cerrou os punhos ao ouvir a ameaça velada. Ele sussurrou para os outros: «Eles estão tentando comprá-lo ou intimidá-lo. Minha lealdade é com Deus e com aqueles que precisam de proteção», respondeu Padre João firmemente. «Não com dinheiro ou ameaças». Os passos se afastaram da porta, mas Clara podia ouvir os homens conversando do lado de fora. Era claro que não haviam desistido. «Eles vão cercar a casa», sussurrou Miguel. «Precisamos sair daqui». Padre João retornou à sala, sua expressão grave. «Há um túnel antigo que conecta o porão da casa paroquial ao porão da igreja. Foi construído durante a Guerra Civil como rota de fuga. Vocês podem usar». «E depois?» perguntou Maria. «Para onde vamos com Gabriel?» Dr. Henrique se levantou com determinação. «Para a capital. Tenho um amigo jornalista que trabalha num jornal respeitado. Se conseguirmos chegar até ele com a história e os documentos..." «É muito arriscado», disse Miguel. «Uma viagem de 3 horas com um bebê sendo perseguidos...» «Mais arriscado é ficar aqui», respondeu Clara. «Padre João não pode nos proteger para sempre e Vasconcelos não vai parar». Maria olhou para Gabriel, que havia acordado, e a observava com seus olhos escuros e expressivos. «Se fizermos isso, estaremos colocando-o em perigo». «Ele já está em perigo»,
disse Dr. Henrique suavemente. A única diferença é que agora temos uma chance de protegê-lo permanentemente. Padre João os conduziu ao porão através de uma escada estreita. O túnel era baixo e úmido, claramente antigo, mas sólido. Leva diretamente ao altar-mor da igreja, explicou ele. De lá vocês podem sair pela sacristia quando os homens não estiverem vigiando. Padre, disse Clara antes de entrar no túnel, por que está arriscando tanto por nós? Ele sorriu tristemente. Porque há 20 anos, uma jovem mulher veio até mim pedindo ajuda para escapar de um homem violento. Eu não fiz nada, disse que não podia me envolver. 2 semanas. Depois ela foi encontrada morta. Sua voz se embargou. Nunca mais vou ficar de braços cruzados quando alguém vulnerável precisa de proteção. O grupo passou pelo túnel em silêncio, Gabriel permanecendo milagrosamente quieto durante toda a travessia. Quando chegaram ao porão da igreja, Dr. Henrique subiu primeiro para verificar se estava seguro. A igreja está vazia, sussurrou ele quando retornou, mas posso ver um dos carros ainda parado na frente. Como vamos chegar até nosso carro sem sermos vistos? Perguntou Miguel. Foi-se então que Clara teve uma ideia. Esperança, meu cavalo conhece o caminho de casa. Se conseguirmos chegar até ele... Clara, não podemos fazer uma viagem de 3 horas a cavalo com um bebê, disse Miguel. Não para a capital, mas Esperança pode nos levar até a propriedade dos Oliveira, do outro lado da colina. Eles têm um caminhão velho e são pessoas de confiança. Dr. Henrique considerou a proposta. É uma boa ideia. Os investigadores estão procurando por carros, não por pessoas a cavalo. Maria apertou Gabriel suavemente. Você confia nesse cavalo para carregar todos nós? Clara sorriu pela primeira vez em horas. Esperança já salvou Gabriel uma vez. Confio nele para fazer isso novamente. Eles esperaram até o crepúsculo para se mover. Padre João criou uma distração conversando com os investigadores na frente da igreja, permitindo que o grupo saísse pela porta lateral sem ser detectado. O encontro com Esperança foi emocional. O cavalo branco parecia sentir a urgência da situação, permanecendo excepcionalmente calmo, enquanto o Dr. Henrique ajudava Maria a subir com Gabriel nos braços, seguida por Clara. Cuidem-se, sussurrou Padre João enquanto eles se preparavam para partir. E lembrem-se, às vezes fazer a coisa certa exige coragem que não sabíamos que possuíamos. Enquanto Esperança iniciava o trote suave pela trilha que levava à propriedade dos Oliveira, Clara olhou para trás uma última vez. Na janela da casa paroquial, Padre João fazia o sinal da cruz em sua direção. Vai dar certo, sussurrou ela, mais para si mesma do que para os outros. Tem que dar. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, ela podia ouvir ao longe o som de motores sendo ligados. Os investigadores haviam percebido que suas presas haviam escapado. A propriedade dos Oliveira apareceu como um refúgio no meio da escuridão crescente. Esperança havia feito o percurso em tempo recorde, como se entendesse a urgência da situação. Seu João Oliveira, um homem de 60 anos, com mãos calejadas e coração generoso, não fez perguntas quando Clara explicou que precisavam chegar urgentemente à capital. O caminhão está com o tanque cheio, disse ele simplesmente pegando as chaves. Mas é melhor vocês se esconderem na carroceria, debaixo da lona. Se há gente procurando por vocês... A viagem até a capital foi tensa e desconfortável. Gabriel chorou apenas uma vez durante as 3 horas de estrada, acalmando-se rapidamente, quando Maria o ninava suavemente. Dr. Henrique havia conseguido contatar seu amigo jornalista, Roberto Mendes, que concordou em se encontrar com eles na redação do jornal, mesmo sendo quase meia-noite. Quando chegaram ao prédio do jornal Tribuna da Verdade,
Roberto os esperava na entrada lateral. Era um homem magro, de óculos, com a aparência de quem havia passado a vida descobrindo verdades que outros queriam esconder. Henrique, você disse que se tratava de algo importante, mas isso... Ele olhou para Maria, segurando Gabriel, e para Clara e Miguel. Isso parece explosivo. Na sala de redação vazia, iluminada apenas pelas luzes de emergência, Maria contou sua história completa enquanto Roberto gravava tudo em seu telefone. Dr. Henrique explicou as evidências médicas e Clara descreveu o resgate de Gabriel e a visita ameaçadora de Vasconcelos. Os documentos, disse Roberto quando terminaram. Preciso vê-los para confirmar a história. Estão no cofre do Banco Central, a 2 quadras daqui, respondeu Maria. Mas só eu posso retirá-los e preciso estar acompanhada por uma testemunha oficial. Posso servir como testemunha, disse. Roberto, tenho credencial de imprensa reconhecida pelo tribunal. Quando saíram do prédio do jornal, já eram 2 da manhã. As ruas da capital estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes de luz que criavam círculos amarelados no asfalto. Eles caminharam rapidamente em direção ao banco, Gabriel dormindo pacificamente nos braços de Maria. Foi então que viram os carros. 3 veículos pretos estavam estacionados em frente ao banco e homens de terno circulavam pela área. No centro do grupo estava Rodolfo Vasconcelos em pessoa, sua figura elegante contrastando com a atmosfera sinistra da situação. Como ele soube? Sussurrou Miguel. Roberto puxou seu telefone. Ele deve ter contatos no banco. Provavelmente foi alertado no momento em que Maria tentou acessar o cofre remotamente para verificar os documentos. Eles se esconderam atrás de um carro estacionado, observando a movimentação. Vasconcelos falava ao telefone, gesticulando de forma agitada. Mesmo à distância, era possível perceber sua frustração crescente. Precisamos de outra estratégia, disse Dr. Henrique. Se não conseguirmos os documentos... Não precisamos, interrompeu Roberto, seus olhos brilhando com determinação jornalística. A história que vocês me contaram, junto com as evidências que já temos, é suficiente para uma primeira reportagem. E uma vez que isso se torne público, Vasconcelos vai negar tudo, disse Clara. Vai dizer que somos nós os criminosos. Não se eu conseguir fazê-lo confessar primeiro, respondeu Roberto, uma ideia perigosa se formando em sua mente. Antes que alguém pudesse detê-lo, Roberto saiu de trás do carro e caminhou diretamente em direção a Vasconcelos, seu telefone, discretamente gravando tudo. Senhor Vasconcelos, chamou ele alto o suficiente para ser ouvido. Roberto Mendes, da Tribuna da Verdade, gostaria de fazer algumas perguntas sobre bebês desaparecidos e funcionárias ameaçadas. Vasconcelos se virou, sua expressão mudando rapidamente de surpresa, para a fúria. Quem é você? Como ousa me abordar a esta hora? Sou um jornalista investigativo, senhor. E tenho uma história muito interessante sobre um bebê que foi encontrado abandonado numa ponte de pedra e uma jovem mãe que alega ter sido forçada a entregar seu filho. A reação de Vasconcelos foi reveladora. Em vez de negar ou se mostrar confuso, ele avançou agressivamente em direção a Roberto. Você não sabe com quem está mexendo, rapazinho. Posso destruir sua carreira com uma ligação. Talvez, respondeu Roberto calmamente, mas não antes de eu publicar a história. Gostaria de comentar sobre Maria Santos, sobre o que aconteceu com ela enquanto trabalhava em sua propriedade rural? O nome de Maria fez Vasconcelos empalidecer visivelmente. Essa mulher é uma mentirosa, uma chantagista. Qualquer coisa que ela disse... Então o senhor admite que a conhece? Roberto continuou pressionando. Interessante, porque ela alega ter documentos que provam suas acusações. Documentos que nunca verão a luz do dia, disse Vasconcelos, sua máscara de civilidade finalmente
o caindo, assim como essa mulher e qualquer pessoa que a esteja ajudando. A ameaça aberta foi exatamente o que Roberto precisava. Ele fez um sinal discreto para Clara, que havia se aproximado o suficiente para ouvir toda a conversa. Senhor Vasconcelos, disse Roberto, está me ameaçando publicamente? Está ameaçando uma mãe e um bebê inocente? Estou eliminando problemas, respondeu Vasconcelos com frieza. Como sempre fiz, como fiz com as outras. A confissão involuntária ecoou pela rua silenciosa. Roberto sorriu, sabendo que tinha tudo gravado, mas Vasconcelos percebeu seu erro no mesmo instante. Peguem esse telefone, gritou ele para seus homens. O que se seguiu foi um momento de tensão absoluta, quando o destino de Gabriel e de todos os que lutavam para protegê-lo dependia de segundos preciosos. Os homens de Vasconcelos avançaram em direção a Roberto, mas naquele momento crucial, o som de sirenes começou a ecoar pelas ruas vazias da capital. Clara viu luzes azuis e vermelhas se aproximando rapidamente e seu coração saltou de esperança. "A polícia!" gritou Miguel, emergindo de seu esconderijo. Dr. Henrique apareceu ao lado dele, segurando seu próprio telefone. "Liguei para um delegado que conheço da época em que era médico legista", explicou ele rapidamente. "Contei sobre as ameaças e a confissão que estávamos tentando obter." Vasconcelos olhou ao redor, percebendo que sua situação havia se tornado desesperadora. 3 viaturas policiais cercaram o grupo e dele desceram oficiais que claramente não estavam sob sua influência. Eram da Polícia Civil Estadual, não da força local que ele controlava. "Senhor Rodolfo Vasconcelos?" perguntou um delegado alto e sério, mostrando sua identificação. "Sou o delegado Cardoso. Precisa vir conosco para responder algumas perguntas sobre acusações graves de abuso de poder, coerção e abandono de incapaz." "Isso é um absurdo", protestou Vasconcelos, mas sua arrogância havia evaporado. "Vocês não têm autoridade." "Temos..." "Sim, senhor. E temos uma gravação muito interessante de ameaças feitas há poucos minutos." O delegado acenou for Roberto, que se aproximou com o telefone ainda gravando. Maria emergiu lentamente de seu esconderijo, segurando Gabriel com proteção feroz. Quando Vasconcelos a viu, seus olhos se encheram de um ódio que confirmou todas as acusações feitas contra ele. "É ela", disse ele apontando. "Essa mulher sequestrou uma criança. Ela é uma imigrante ilegal que..." "Senhor", interrompeu o delegado firmemente, "o bebê que ela carrega foi encontrado abandonado por esta família aqui presente." Ele indicou Clara e Miguel. "E temos evidências médicas que comprovam que ela é a mãe biológica." Dr. Henrique se aproximou do grupo. "Delegado, posso confirmar que examinei a criança. As características físicas, incluindo uma marca de nascença distintiva, coincidem perfeitamente com a descrição que Maria fez de seu filho." Roberto ligou seu gravador. "E tenho aqui a confissão do Sr. Vasconcelos sobre eliminar problemas e fazer isso com outras, uma clara referência a um padrão de crimes." O empresário percebeu que sua rede de proteção havia desmoronado. Sem sua influência local, sem a capacidade de intimidar, ele era apenas um homem comum enfrentando as consequências de seus crimes. "Quero um advogado", disse ele finalmente, sua voz perdendo toda a autoridade. "Vai precisar de um muito bom", respondeu o delegado, fazendo sinal para que os outros oficiais o algemassem. Enquanto Vasconcelos era levado, Maria se aproximou de Clara. "Não sei como agradecer tudo o que vocês fizeram por Gabriel e por mim." Clara olhou para o bebê, que dormia tranquilamente alheio ao drama que havia se desenrolado ao seu redor. "Você não precisa agradecer. Nós fizemos o que qualquer pessoa decente faria." "Não", disse Maria suavemente. "Vocês fizeram muito mais que isso. Vocês arriscaram suas próprias..."
Vidas. Dr. Henrique se juntou ao grupo. E agora? O que acontece com vocês? Maria apertou Gabriel contra o peito. Primeiro preciso recuperar os documentos do cofre. Com a prisão de Vasconcelos, posso acessá-los com segurança. Depois, ela olhou para Clara. Gostaria de saber se vocês aceitariam me ajudar a criar Gabriel. Não como babás ou empregados, mas como família estendida. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você gostaria disso? Gabriel conhece seu toque, sua voz. Ele foi salvo por vocês, cuidado por vocês quando eu não podia estar lá. Maria sorriu através de suas próprias lágrimas. E eu aprendi que família não é apenas sangue, é amor, proteção, sacrifício. Miguel colocou o braço ao redor dos ombros de Clara. Nós adoraríamos ser parte da família do Gabriel. Roberto, que havia acompanhado toda a conversa, sorriu. Esta é a melhor parte da história. Posso incluir isso na reportagem? Claro, disse Maria. O mundo precisa saber que mesmo nas situações mais sombrias, há pessoas dispostas a fazer a coisa certa. O delegado se aproximou do grupo. Senhora Santos, vamos precisar de seu depoimento formal, mas posso garantir que ela terá proteção durante todo o processo. E com base no que presenciamos hoje, Sr. Vasconcelos enfrentará acusações muito sérias. E as outras mulheres que ele mencionou? Perguntou Clara. A investigação vai ser ampliada. Cada caso será analisado, cada vítima terá justiça. O delegado fez uma pausa. Graças à coragem de vocês, um padrão de crimes que durava anos finalmente foi exposto. Quando o sol nasceu algumas horas depois, o grupo estava na redação do jornal, finalizando os detalhes da história que mudaria suas vidas para sempre. Gabriel havia acordado e estava nos braços de Clara, olhando ao redor com curiosidade infantil. Sabe, disse Maria, observando a cena, acho que ele sempre soube que vocês eram especiais, desde o momento em que Esperança o salvou. Clara tocou delicadamente o rostinho de Gabriel. Esperança, precisam conhecê-lo. Foi ele quem realmente salvou Gabriel. Modi, então temos que ir para casa, disse Miguel. Esperança deve estar se perguntando onde estamos. Para casa, repetiu Maria, testando as palavras. Gosto de como isso soa. Um ano havia se passado desde aquela noite transformadora na capital. A pequena propriedade rural, que antes abrigava apenas Clara, Miguel e Esperança, havia se tornado um lar vibrante, cheio de risadas infantis e conversas afetuosas entre duas famílias que o destino havia unido de forma inesperada. Gabriel, agora, com 1 ano e alguns meses, dava seus primeiros passos cambaleantes pelo quintal, sempre sob o olhar protetor de Esperança. O majestoso cavalo branco havia se tornado seu guardião pessoal, seguindo-o por toda parte e posicionando-se estrategicamente sempre que o menino se aproximava de qualquer perigo potencial. Olhe só, disse Clara, observando da varanda enquanto Gabriel tentava alcançar as crinas de Esperança. Ele ainda lembra do dia em que o salvou. Maria, que estava ao seu lado descascando batatas para o almoço, sorriu. Às vezes acho que Esperança entende Gabriel melhor que qualquer um de nós. A vida havia mudado dramaticamente para todos. Após o julgamento de Rodolfo Vasconcelos, que resultou numa condenação de 15 anos de prisão por múltiplos crimes, incluindo abuso de poder, coerção e tentativa de homicídio, Maria havia recebido uma indenização substancial. Em vez de usar o dinheiro para se mudar para a cidade, ela escolheu investir na propriedade rural, expandindo-a e criando uma pequena fazenda próspera. Miguel havia encontrado trabalho como capataz da nova operação agrícola, sua experiência com ferramentas e maquinário se mostrando invaluável. Clara cuidava da parte administrativa e também de Gabriel, que a chamava carinhosamente de Tia Clara,
uma versão infantil que derretia seu coração todas as vezes. Dr. Henrique se tornara uma presença constante em suas vidas, visitando semanalmente para acompanhar o desenvolvimento de Gabriel e para compartilhar refeições com a família estendida. Ele havia se aposentado completamente, mas encontrado um novo propósito em ajudar outras vítimas de abuso de poder que começaram a surgir após a exposição do caso Vasconcelos. O padre João também era um visitante regular, sempre trazendo doces para Gabriel e histórias inspiradoras de sua juventude. A coragem que havia demonstrado naquela noite na igreja se tornara lendária na região, e ele usava sua influência crescente para ajudar outras pessoas em situações vulneráveis. Roberto Mendes havia ganhado vários prêmios jornalísticos por sua cobertura do caso, mas, mais importante, havia usado sua nova proeminência para investigar outros casos de abuso de poder na região. Sua série de reportagens Vozes Silenciadas havia ajudado a expor 3 outros empresários corruptos e levado à criação de um centro de apoio para vítimas de coerção trabalhista. Naquela tarde especial de Mindersipu, domingo, todos estavam reunidos na propriedade para comemorar o primeiro aniversário de Gabriel como parte oficial da família. O dia em que a adoção conjunta de Clara e Maria havia sido finalizada, criando uma situação legal única, onde a criança tinha 2 mães oficiais. Gabriel, chamou Miguel, aparecendo com um bolo caseiro decorado com velas coloridas. Venha cá, campeão! O menino correu em direção ao grupo, seus cabelos escuros brilhando no sol da tarde, seus olhos, aqueles mesmos olhos expressivos que haviam ajudado o Dr. Henrique a identificar sua origem, agora brilhando com alegria pura e inocente. Enquanto todos cantavam parabéns, Clara observou cada rosto ao redor da mesa improvisada no quintal. Havia uma beleza profunda naquela cena. Pessoas que haviam sido estranhas um ano antes, unidas agora por algo mais forte que sangue, a escolha consciente de se protegerem e amarem mutuamente. Faça um pedido, Gabriel, disse Maria, ajudando-o a soprar as velas. O menino fechou os olhos com a seriedade cômica de uma criança de 1 ano. Depois, soprou com toda a força, apagando apenas 2 das 3 velas. Todos aplaudiram como se ele tivesse realizado o maior feito da humanidade. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e Gabriel dormia tranquilamente em seu berço, Clara e Maria se sentaram na varanda, observando Esperança pastar pacificamente no campo iluminado pela lua. Você se arrepende? Perguntou Maria suavemente, de ter arriscado tudo por nós? Clara considerou a pergunta por um momento. Sabe, durante todos esses anos, Miguel e eu rezávamos por uma família. Nunca imaginei que a resposta viria de uma forma tão inesperada. O destino tem seus próprios planos, concordou Maria. Não foi destino, disse Clara, balançando a cabeça. Foi escolha. Cada um de nós escolheu fazer a coisa certa quando podia ter escolhido o caminho mais fácil. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, curtindo a paz da noite rural. Então, Clara continuou. Gabriel vai crescer, sabendo que há pessoas no mundo dispostas a lutar pelo que é certo. Vai saber que família não é apenas sangue, mas também amor incondicional e proteção mútua. E vai saber, acrescentou Maria, que mesmo nas horas mais escuras, sempre há esperança. Como se tivesse ouvido seu nome, Esperança ergueu a cabeça e olhou em direção à casa, seus olhos escuros refletindo a luz da lua. Por um momento, parecia que ele entendia perfeitamente o milagre que havia ajudado a criar. Clara se levantou e caminhou até a cerca, estendendo a mão para tocar o focinho macio do cavalo. Obrigada, sussurrou ela, por tudo. Esperança baixou.
a cabeça gentilmente, como se estivesse dizendo de nada. Era isso que devia ser feito. E assim, sob um céu estrelado em uma pequena propriedade rural, uma família não convencional, mas profundamente unida, se preparava para enfrentar o futuro juntos, sabendo que haviam encontrado algo mais precioso que ouro, o verdadeiro significado do amor, da coragem e da redenção.